Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia, abra também o seu coração, abra a Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Essa mensagem começou a ser escrita, começou a ser revelada no culto passado, no qual o pastor Erleans pregou aqui uma palavra linda e jogou sobre nós uma responsabilidade agora bem grande. Mas quem fala é o Espírito Santo. Mas ao término do culto, o pastor Ariovaldo fez uma oração que talvez seja a oração mais conhecida do mundo. Uma oração, e eu tenho para mim que quanto mais conhecido o texto da Bíblia, mais superficial ele fica. Quanto mais as pessoas conhecem alguma coisa, mais eles perdem a essência e a verdade que está escrito. E nós oramos aqui o Pai Nosso que estás nos céus. E talvez seja a oração mais falada a todas as religiões. E quando o pastor começou a orar aqui, Pai Nosso, eu vi um fervor, uma voz, sabe, que bradava um tanto quanto alta da igreja, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. E quando eu ligo minha TV num jogo de futebol, nas Olimpíadas, a maioria dos atletas, eles começam antes de entrar em campo, entrar ali para exercer o seu esporte, ele faz essa oração: Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Ele faz aquela roda, né, e aquela oração forte. Eu falo: meu Deus, eles nem sabem o que eles estão falando. É uma das orações mais hardcore da Bíblia, é uma das orações mais intensas da Bíblia, é uma das orações que, se de fato a gente fosse vivê-la, nós teríamos que ter uma intensidade, um relacionamento intenso para com Deus. Quem aqui fez essa oração domingo passado? E infelizmente, queridos, a maioria de nós não entendemos quão profunda é essa oração do Pai Nosso. Ela começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Jesus aí já quebra um paradigma de que Ele não é só o nosso Deus, não é apenas o nosso Senhor, mas Ele diz que Ele é o nosso papai, o nosso Abba. Ele diz assim: olha, além de Senhor, além de Deus, eu quero ser o seu papai. E papai tem relacionamento. Quando você vê uma criança chamando o seu papai, é porque ela tem relacionamento com Ele. Então a primeira coisa que Jesus diz: olha, eu sou o Senhor sim, eu sou o Deus sim, mas eu quero ser o seu papai. Pai Nosso que estás no céu. Essa intensidade, esse relacionamento, é isso que você orou e começou orando no Pai Nosso. E ele vai seguir dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a pergunta é: existe algo que eu e você possa fazer que santifique mais a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não existe nada que possamos fazer que santifique o nome do Senhor mais, porque Ele é santo, santo e santo. Mas o que Jesus está querendo ensinar é que as nossas atitudes, os nossos comportamentos têm que testemunhar que Ele é santo. Quando você diz: santificado seja o teu nome, você está dizendo: Jesus, usa a minha vida para santificar o teu nome, que as pessoas possam olhar para mim e ver quão santo o Senhor é. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E é isso que eu quero entrar na mensagem. Então vamos dar uma puladinha, vamos seguir, depois nós voltamos aqui. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, o céu invadindo a terra, a vontade de Deus sendo a vontade feita aqui também na terra. E ele vai dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso está relacionado à confiança. É a oração: Deus, me dê aquilo que eu preciso para hoje, porque amanhã eu acredito que o Senhor também vai me dar. É a oração do maná. Deus mandava só o que era necessário para aquele dia. Olha, eu vou mandar um maná dos céus, vocês comam e joguem fora o resto, não guarde nada, porque no outro dia eu hei de dar o maná novamente. Sabe, quando nós oramos: olha, me dá o pão de cada dia, você está dizendo: Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem preparado coisas grandes para mim. É uma oração de confiança, irmão. Isso é perigoso demais para você orar.
Realmente você tem confiado no Senhor? Ou você tem murmurado: Deus, o que eu vou fazer amanhã? Mas você orou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, eu não estou interessado, eu acredito. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus, me trate como eu trato meu irmão. Senhor, me perdoe se eu perdoo o meu irmão. Perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado a pessoa que está ao meu lado, a pessoa que tem feito mal a mim. Deus, só me perdoa se eu perdoar. Só me abençoe se eu abençoar. Essa é a oração que você fez. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Olha, está vendo aí? Final do culto, o pastor vai orar de novo. Nós vamos orar. Venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus? E essa mensagem é: vivendo o reino de Deus. E eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 2, versículo 4 em diante. Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4 partes. O nome do primeiro é Pison, e ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bdelio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxê, é o Gion. É o terceiro, que corre pelo lado de leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. No versículo 15, e eu quero que você preste atenção nesse versículo, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Vivendo o reino de Deus. Deus cria os céus, e não é esses céus físicos, esse céu azul que você olha e fala: o céu. Não, o céu é a morada de Deus, o lugar de habitação de Deus e dos anjos. E a Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra. E na terra Ele cria um jardim dentro do Éden. E esse jardim é como se fosse o lugar de habitação de Deus e do homem. Ou seja, a vontade dos céus acontecia dentro do Éden, porque o Éden era um lugar físico, onde Adão comia o fruto, onde Adão tocava, onde o Adão vivia com os animais. Mas a viração do dia, o próprio Deus vinha ter com Adão uma conversa, talvez de discipulado, vinha ter um diálogo, um bate-papo com Adão. Então o Éden, meu irmão, é o reino de Deus estabelecido naquele lugar. É um lugar aonde os céus, aonde a vontade de Deus é estabelecida, ainda que o lugar seja um lugar físico. E o reino de Deus para as nossas vidas nada mais é
do que nós vivermos este lugar dentro da nossa casa, um Éden de Deus, aonde as coisas físicas existem, mas estabelece então a vontade de Deus naquele lugar. Viver o reino de Deus é viver antenado com o Espírito Santo, aonde quem opera não mais eu, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus para a minha vida. Viver o reino de Deus nessa terra é, ainda que o mundo diga é assim, você olha para o Senhor e diz: Deus, para onde eu devo ir? Aonde eu devo tocar? O que eu devo fazer? Viver o Éden de Deus, viver o reino de Deus é muito mais do que vir à igreja aos domingos. Viver o reino de Deus é muito mais do que você oferecer para Ele talvez um movimento, eu canto, eu toco, eu danço, eu faço alguma coisa. Viver o reino de Deus é viver neste lugar, aonde não a sua vontade opera, senão a vontade do Senhor. É isso. Como viver o reino de Deus? Como estabelecer o reino de Deus na minha vida, na minha casa? Na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber Cristo, Deus, estabelecendo um propósito eterno. O propósito do Senhor para mim e para a tua vida é um só: é um propósito de relacionamento. O tempo inteiro o Senhor está querendo ter relacionamento com o ser humano. Ele cria então esse Éden. No capítulo 3 de Gênesis, talvez o capítulo mais trágico da Bíblia, o homem peca, e o santo não se mistura com o profano. Agora os céus não podem mais se misturar com a terra, porque a terra está cheia de pecado. Então o homem é expulso do jardim. Mas Deus, Jesus é tão apaixonado por mim e por você, que Ele não admite não ter relacionamento comigo e nem com você. Então Ele chega num homem chamado Moisés e diz: Moisés, eu tenho saudade de vocês. Cria aí um tabernáculo aonde os céus e a terra andam juntos. Cria aí um lugar, um mini Éden chamado tabernáculo, aonde a presença de Deus pode invadir a terra. E Moisés então cria esse tabernáculo, aonde o Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, invadia a terra. E Deus ali dava ordem aos sacerdotes para que a vontade de Deus fosse estabelecida no meio do povo. Mas o tabernáculo já não mais existia. Aí você me diz: não existe mais Éden e não existe mais tabernáculo. E agora, como eu estabeleço o reino de Deus? Como eu tenho esse relacionamento? Aí no livro de João, capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe por quê? Porque Ele quer ter relacionamento comigo e com você. E o verbo agora, o Emanuel, Deus conosco, habita no meio de nós. Mas chega um momento que o Emanuel diz assim: olha, eu vou ter que ir, é melhor que eu vá. E talvez os discípulos olhavam para ele dizendo: o que pode ser melhor do que o Deus conosco? O que pode ser melhor que o Emanuel, o Deus encarnado no meio de nós? E Jesus diz: é melhor que eu vá, porque eu vou deixar de andar com vocês para viver dentro de vocês. Melhor do que Deus com nós é Deus em nós. Você é morada, você é casa do Senhor. Ele decidiu viver entre nós para morrer. E tão apaixonado que Ele é, Ele diz: olha, eu vou morrer para que eu possa ter relacionamentos e habitar dentro de você, na sua casa, na sua família. Sabe, esse sacrifício de Jesus não foi para que você tenha momentos, sabe, com Ele. Ele morreu na cruz não só para você sentir um arrepio na pele num culto de domingo. Ele morreu na cruz para que você fosse verdadeiramente filho, herdeiro
mas que você também tivesse relacionamento, que todas as manhãs você levantasse na sua cama e dissesse: bom dia, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor ande comigo, eu preciso que o Éden esteja estabelecido na minha vida, eu preciso que o reino de Deus opere na minha casa, na minha vida, na vida da minha família. E a sua oração, meu irmão, talvez tenha sido: Deus me dê, Deus me abençoe, Deus me prospere. Mas a tua oração não tem sido: Deus, eu quero te conhecer, e eu quero prosseguir em te conhecer, eu quero andar com o Senhor todos os dias, porque foi para isso que Ele morreu. Esse é o propósito eterno de Deus, que você tenha comunhão com Ele. Olha para a pessoa que está do seu lado com muito carinho, diga para ele: esse é o propósito de Deus para a tua vida. Sua vida precisa ser esse lugar, meu irmão. Sua casa precisa ser este lugar. O seu comportamento precisa evidenciar que de fato o reino de Deus está estabelecido em você. As pessoas precisam entrar na sua casa e falar: opa, tem cheiro de jardim aqui. Opa, entrei num lugar diferente. Ainda que a picanha esteja lá no forno, ainda que esteja lá os seus amigos, eles têm que perceber: existe algo diferente aqui nessa casa. Ao chegar no seu trabalho, as pessoas precisam olhar para você e falar: ó, esse cara tem cheiro de jardim. Meu Deus, ali tem um homem de Deus. As pessoas precisam olhar para você, você não precisa nem falar. As pessoas precisam olhar para você e sentir cheiro de jardim. Que a nossa oração nessa noite seja: Senhor, que o teu reino venha sobre nós, que o teu reino venha sobre a minha vida. Um pastor, Ariovaldo Ramos, diz assim que a igreja quer tanto subir ao céu e os céus quer tanto descer para a terra, que pode ser que haja um desencontro e nós vamos chegar lá no céu e falar: opa, cadê Jesus? Desceu. Você não precisa, claro que você tem que ter expectativa no reino de Deus, mas o que você tem que querer mais do que tudo é viver o reino de Deus aqui. Não querer apenas viver o reino de Deus quando morrer, quando for para a glória. Você precisa começar a viver agora. Você começa: olha, Jesus agora é o rei da minha vida, é o Senhor, agora eu habito no Éden de Deus, agora o reino de Deus se estabeleceu na minha vida, eu ando e me comporto como se já estivesse na glória. Esse é o reino de Deus, e para viver o reino de Deus, e quando nós, em nome de Jesus, começarmos a viver esse reino, algumas características vão ser evidenciadas. Algumas coisas vão acontecer na minha e na sua vida. E a primeira característica de alguém que vive o reino de Deus se chama cultivador. Repita comigo: cultivar. No versículo 15 do capítulo 2, o Senhor está dizendo assim: o Senhor Deus colocou o homem no mesmo jardim do Éden para cuidar e cultivar. A primeira característica de alguém que vive o reino de Deus é que ele é um cultivador. A visão do mundo é uma visão exploratória. Aí fora as pessoas vivem assim: olha, o que vocês podem fazer para mim? Trabalhem para que eu fique rico, sabe? Sejam escravos para que eu tenha muito dinheiro. Me deem prazer a todos os custos, não importa. Eu quero que vocês me sirvam, porque essa é a visão do mundo. Ela é exploratória. Todos trabalham em meu favor para que eu tenha, para que eu ganhe, para que eu multiplique, para que eu tenha prazer. Mas a visão do reino de Deus é uma visão de cultivo. É uma visão que eu empenho a minha vida e estou comprometido no crescimento do outro. A visão do cultivo: eu empenho esforço, eu trabalho e gasto tempo e dinheiro, se for preciso, para que o outro floresça.
Diga amém, irmão. Diga glória a Deus. A visão do Senhor, o reino de Deus, quando se estabelece na vida de alguém, ele começa a ser um jardineiro. E agora eu lembro de que uma vez eu fui lá na casa do bispo e ele estava plantando rosa do deserto. Trem lá, não entendo nada disso aí. Mas ele chegou todo animado, vem aqui, mostra aqui e tal, me mostrou lá o ambiente, né, irmã Cida? Eita, não, de noite eu tenho que tirar, de dia tem que tomar sol, e fez uma cobertinha, e fez não sei o que, e não sei o que, empenhou de esforço, trouxe uma terra lá de São Paulo, e não sei o que, e eu ficava pensando, meu Deus, mas olha, quando a gente fica de idade, a gente gosta de umas modas novas, né? Não vou falar velho, porque ele tá... Quando a gente fica experiente, a gente começa a inventar umas modas diferentes. Eu fiquei pensando, mas por que o pastor gasta tanto tempo e dinheiro para isso aí? Porque esse é o reino de Deus. Pensa comigo. O cultivador, o jardineiro, ele planta, ele gasta dinheiro, ele gasta tempo. Não é para quando aquela rosa nascer, ele cortar e vender. Quando a rosa nascer, se já nasceu, ele vai chamar você para ir lá e sabe fazer o quê? Olha aí, que linda. Olha como ela é grande, cheirosa, olha isso. O cultivador, ele é assim. Ele empenha esforço, ele empenha tempo. Quando você está discipulando alguém, quando você está gastando tempo com alguém, quando você está investindo na vida de alguém, não é para que essa pessoa te traga prazer ou te traga lucro nenhum. É para que você olhe para a vida dela e diga, olha que lindo que Deus está fazendo. Olha que grande, olha que lindo que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Você vai começar a ter prazer em ver, em testemunhar aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas que você tem cultivado. Essa é a visão do reino de Deus. Alguém que não tem a visão do reino de Deus não gasta tempo com pessoas. Eu vou sair do meu sofá para abrir um PG, vou nada. No dia do futebol, não vou mesmo. A pessoa que não entendeu o reino de Deus, ela não tem coragem de investir no reino. Vê uma construção desse tamanho e não tem coragem de dar R$1. Sabe por quê? Eu vou dar o meu dinheiro, meu sozinho? Não. A pessoa que não tem a visão de reino, ela não tem coragem, sabe, de empenhar esforço para que o nome do Senhor seja glorificado. Ela está interessada, o que o pastor vai pregar para me alimentar hoje? O que as pessoas vão fazer para que eu ganhe alguma coisa? Essa é a visão do mundo, é uma visão exploratória. Mas aquele que tem o reino de Deus em seu coração, ele começa a olhar para as pessoas e falar, eu quero ajudar, eu quero empenhar esforço, eu quero amar, eu quero dar, eu quero abençoar. Não para que eu tenha nada em troca, mas para que Deus seja glorificado. Essa é a visão do reino de Deus. Você precisa ser jardineiro, você precisa cultivar, você precisa. E a palavra cultivar, eu fui pesquisar a palavra, até perguntei para o pastor, e ela é do hebraico. Quando você pesquisa a palavra cultivar, no hebraico, no original, é a mesma palavra usada para culto. Então quando você está cultivando, quando você está investindo na vida de alguém, você está cultuando a Deus. Sabe, invista na sua família, meu irmão. Leve os filhos para jantar, leve a esposa para comer fora. Aí quando o pastor perguntasse, eu vou, né? Fica todo animado. Hein? Mas quando o pastor perguntar, meu irmão, cadê você? Ô pastor, ontem eu fui num culto, lá no chalé. Pensa, num culto caro, a oferta foi cara lá. Deixei uma oferta bacana. Mas invista em pessoas, porque quando você está investindo em pessoas, sabe o que você está fazendo? Cultuando a Deus, dizendo santo, santo, glórias a ti. A mesma palavra usada quando o sacerdote entrava no tabernáculo, é a mesma palavra usada no cultivo. Quando você cultiva, você está glorificando a Deus. Se seu esposo está aí do lado, já dá uma piscadinha para ele, hein? Pegou, né, pastor? Pegou, né? Pegou, né, irmão?
Essa semana aí faça um culto. Glorifique o nome do Senhor aí na Josefina. Aonde mais aí? Leva para almoçar o negócio lá do japonês. Cadê o? Ainda bem que minha mulher não gosta disso. Aleluia. Glória a Deus. Nem vou deixar. Não experimentou e nem vou deixar ela experimentar. Mas cultive, invista na vida de pessoas, porque essa é a visão. A segunda coisa que no versículo 15 diz que o Senhor nos colocou no jardim, que o reino de Deus, além de cultivar, nós deveríamos guardar. E guardar também é uma visão, é uma cultura do reino. Quando você guarda, você está dizendo assim, ó, Deus, a responsabilidade é minha. E nós temos a tendência de sempre culpar o outro. Não, é culpa do outro. Não foi o outro. Não, pastor, não fui eu. Foi o outro. E quando nós entendemos que o reino de Deus, a responsabilidade de guardar é minha, eu digo, Senhor, a responsabilidade é minha, envia-me a mim. Quando Caim matou Abel, Deus chegou para ele e disse assim, olha, cadê o seu irmão? E ele disse assim, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Por acaso eu tenho responsabilidade sobre a existência do meu irmão? E a pergunta do Senhor para mim e para você nessa noite é: aonde está o teu irmão? Aonde está a pessoa que você deveria estar investindo, cuidando, guardando ele? Em oração, em visitas. Aonde está? Será que a nossa resposta nessa noite é: por acaso sou eu, Deus, o responsável por ele? Por acaso eu tenho responsabilidade? E essa pergunta de Deus é como se ele estivesse dizendo: sim, a responsabilidade é nossa, sim. A responsabilidade de um mundo melhor é da igreja, do Senhor, sim. A responsabilidade da mudança política no nosso país é nossa, sim. Ah, eu preciso me candidatar? Não, talvez não. Dobre o seu joelho e clame pela sua nação, porque a responsabilidade é nossa, sim. Eu me envergonho porque quanto mais os cristãos crescem no Brasil, mais o Brasil piora. Tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada, porque a tendência seria: quanto mais cristãos tem, menos corrupção tem, menos miséria tem, menos pessoas pedindo esmola tem, porque a obrigação de guardar o nosso irmão é nossa. Diga: é minha. Diga: é minha. A responsabilidade é nossa. Aos pais, eu sou pastor de jovem, está aqui o Nilton, pastor de adolescente, líder de adolescente, a Néia. Aos pais, guardar também é dizer não, pelo amor de Deus. Talvez no capítulo mais triste da Bíblia, se Adão tivesse dito não, quando a Eva disse assim: olha aqui, olha o fruto, experimente. Se ele tivesse dito não, a história da humanidade seria outra. Sabe, dizer não não é maltratar. Dizer não muitas vezes é amar. Você precisa dizer não para os teus filhos muitas vezes. Não, não vai para o show, não. Não, não vai para a festa, não. Porque o não, meu irmão, é guardar. Aleluia. Porque tem muita gente que não diz não, aí diz assim: pastor, se vira. Ó, meu filho aí, pastor, dá um jeito. Mas você não disse não. Por favor, em nome de Jesus, como pastor dos teus filhos, diga não para eles. Porque não é guardar, não é amar. Não tem problema eles não gostarem de mim a partir de agora, mas diga não para eles, por favor. A terceira característica de pessoas que vivem o reino de Deus é submissão. Repita comigo: submissão. Eu quero que você acompanhe comigo Gênesis capítulo 1.
eu quero que você entenda o princípio da submissão. Quando você lê o livro de Gênesis no capítulo 1 inteiro, você vai ler as escrituras dizendo assim, olha, no versículo 3, disse Deus, haja luz. No versículo 6, depois disse Deus. No versículo 9, e disse Deus. No versículo 11, então disse Deus. E você vai ler o capítulo inteiro, a Bíblia dizendo, e disse Deus, e falou Deus, e fez Deus. Mas quando você vai para o capítulo 2, quando Deus cria o homem, a Bíblia agora diz, e disse o Senhor Deus. No versículo 15 do capítulo 2 diz, e o Senhor Deus. No versículo 18 diz, então o Senhor Deus. No versículo 21 diz, então o Senhor Deus. Quando Deus cria o homem, ele deixa de ser Deus e ele passa a ser Senhor. E quando você lê no capítulo 3, no versículo 1, quando a serpente chega para Eva, ela diz assim, olha, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então a serpente perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? E no versículo 2, ao invés da mulher repreender a serpente dizendo, não é Deus, é Senhor, ela diz assim, olha, respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore. O princípio da submissão é Deus deixar de ser apenas Deus e ser Senhor da sua vida. Deus deixa agora de ser um Deus que criou e passa a ser um Senhor, aonde eu, como servo desse Senhor, cumpro e obedeço todas as ordens que o Senhor Deus disse. Deus precisa deixar apenas de ser Deus na sua vida. Porque é muito bom, Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, mas o princípio da submissão existe um Senhor que reina, e eu estou sobre a submissão desse Senhor, e eu cumpro todas as ordens que Ele mandou. O reino de Deus, meu irmão, é assim, quem manda é o Senhor Deus. No reino de Deus, nós voluntariamente decidimos não ter conhecimento do bem e do mal. Nós passamos a viver para o reino de Deus, e é preciso se submeter à autoridade e o senhorio dele. Se Deus é apenas Deus para a sua vida, a partir de hoje Ele precisa ser Senhor. Você precisa conhecer as ordens que esse Senhor deixou. Você precisa conhecer os mandamentos que o Senhor do reino que você vive ou precisa viver escreveu. Quando Deus é apenas Deus, nós não nos importamos com aquilo que Ele manda. Quando Deus é apenas Deus, nós não ligamos para as ordens que Ele tem dado. O princípio da submissão se evidencia em alguém que decidiu viver o reino de Deus. E por último, a cultura da representação. Gênesis 1, capítulo 26, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando você decide viver o reino de Deus nessa terra, você passa a ser a representação do próprio Deus. Você é um cristão, um mini Deus habitando nessa terra.
Ainda que a terra corrompida, mas você é santo, porque Deus é santo. Quando nós passamos a viver o reino de Deus, nós agora passamos a ser a representação do homem. Por que Deus disse: não faça imagem e nem escultura de mim? Porque Ele já fez. Está aí do seu lado. Olha para Ele aí. Existe uma canção, quando nós olhamos para o nosso irmão, nós estamos vendo a própria imagem do Senhor Jesus. Você não precisa fazer imagem dele, porque essa pessoa que está do seu lado é a representação, é a imagem e é a semelhança do Deus Altíssimo. Então, quando nós passamos a viver nesse reino, agora nós o representamos, nós somos embaixadores. Nós chegamos nos ambientes e as pessoas identificam: ó, um crentinho aí, glória a Deus. Eu amo quando o pessoal da faculdade fala: ó, o crentinho, ô glória. Sabe o que eles estão dizendo? Olha aí, olha, a imagem e a semelhança de Deus. Ô crentinho bitolado, é eu mesmo, a imagem e a semelhança do Senhor, porque os meus princípios eu não abro mão. E você precisa ser assim. Tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que se escondem. Ai, ninguém pode saber que eu sou crente aqui. Ai meu Deus, na minha família lá do outro estado, lá ninguém sabe que eu vou na igreja, porque ó, chegou lá, é o crente 007. Quando nós passamos a viver nesse reino, quando nós aderimos esse reino, quando esse reino se estabelece nas nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas decisões, o nosso Facebook, a nossa casa passa a representar Cristo Jesus. Se eu abrir o seu Facebook agora, eu vou falar: é de um crente ou não? Sim ou não? Se eu pegar o seu Facebook e jogar no Data Show aqui, você vai se envergonhar? Não? Vamos sortear um aqui. Coloca aí. Tudo que você fazer, irmão, o teu Facebook, o teu Instagram, tudo tem que apontar para Jesus. A sua fala, o seu jeito de se postar, a sua postura diante da sociedade, o seu nome tem que representar o nome do Senhor Jesus. Essa é a cultura do reino de Deus. Foi para isso que Jesus criou o Éden. Foi para isso que Jesus passou por essa terra. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você passamos a viver agora o reino de Deus. Agora, não é quando passarmos dessa para melhor, é agora. Os céus invadindo a terra, os céus invadindo a terra através de mim e de você. Glória a Deus. Deus manda anjos neste lugar, mudando essa cidade. E Deus, meu irmão, essa responsabilidade é sua, não é dos anjos. Manda anjos de fogo, Senhor, manda fogo. Vou mandar fogo não, porque é você que tem que mudar. Começa de dentro, começa dentro de você. O reino de Deus é de dentro para fora. Ele sai de você e ele se expande através de você. A sua casa começa a ser um mini Éden. Agora a sua empresa já é um mini Éden. Agora os ambientes que você está é a representação do reino de Deus nessa terra.